Paz do Senhor, Nazireus, vamos para mais um EBD em casa. O tema de hoje é Esdras, o sábio mensageiro. E o versículo para memorizar se encontra em Esdras, capítulo 7, o verso 10, diz assim: Esdras havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os mandamentos ao povo de Israel. Não basta simplesmente a gente ler a Bíblia, Precisamos ler, praticar e levar o evangelho do Senhor, Mostrar às pessoas que as pessoas sem Deus está errado, não é isso? E hoje, crianças, nós vamos ver o povo cativo, o povo que estava na Babilônia, sendo escravizado, isso? E sendo castigado por Deus porque adoravam outros deuses naquele lugar, E chegou um momento que Deus ele usou a vida do rei Sírio para libertar aquele povo, para que o povo voltasse. Deus ele estava sentindo falta da adoração daquele povo, E Deus usou a vida do rei Sírio, O rei Sírio, ele, além de libertar o povo, o rei Sírio ele deu presentes ao povo para que o povo voltasse para aquele lugar e reconstruísse o templo do Senhor, E olha só a felicidade do povo. Mesmo chegando lá, encontrando o lugar, Jerusalém, destruída, o templo estava destruído, Eles, muito antes deles construir o templo, de reconstruir o templo, eles adoravam a Deus, Eles começaram ali a cultuar o Senhor, como a gente faz na igreja, se alegrar na presença do Senhor. E eles louvavam um cântico de alegria, e era tão alto que dava para se escutar de longe, Isso. E não era poucas crianças, Era crianças, era mulheres, era homens, Saíram de lá da Babilônia, 50 mil pessoas saíram de lá da Babilônia. Imagina, 50 mil pessoas adorando ao Senhor, E isso incomodou o inimigo. O inimigo ele ficou com muita inveja daquele povo, Porque eles eram unidos, Eles estavam determinados a fazer a obra do Senhor, E o inimigo fez o quê? O povo inimigo, Pegou, foi lá e falou para o rei Artaxerxes que ele não daria a oferta, do templo ao rei, E o rei mandou parar a obra e o povo ficou muito triste com isso, né isso, crianças? 20 anos se passaram e outro rei tomou o lugar do rei Artaxerxes. Artaxerxes. E torna a ser rei agora o rei Dário. E Deus estava muito triste com o povo, Porque o povo deixou de adorar ele, ficou desanimado, E Deus usou Ageu e Zacarias para animar o povo, Isso. E o povo passou a sentir coragem, sentir coragem de reconstruir o templo, E quando começaram a construir, vieram pessoas para afrontar o povo de novo, Mas só que eles agora estavam determinados e encorajados e disseram: não, é uma lei, é um decreto e nós vamos construir esse templo, vamos reconstruir esse templo. E o rei Dário foi procurar esse decreto e encontrou esse decreto que o rei Ciro tinha decretado, E além disso, o rei Dário quando achou esse decreto, ele ainda aumentou, Ele ainda deu livre acesso para as pessoas ali construírem, Presenteou mais, Ele disse que podia gastar tudo quanto quisesse para a construção do templo. Tá vendo, crianças? Precisamos ser corajosos e deixar que Deus ele se encarrega de tudo, E o povo, crianças, começaram a construir o templo, Conseguiram construir o templo e ali começaram a adorar o Senhor. Mas com o passar do tempo, ele foi se acostumando a ficar na igreja, se acostumando com aquela situação e pararam de adorar a Deus de coração, E isso, olha,
o desânimo do coração, tá vendo? Eles começaram a ficar desanimados, né? E depois disso, Esdras, ele saiu da Babilônia e foi para aquele lugar, né? Esdras é muito estudioso, né? Ele estudava muito a palavra do Senhor, né? E ele foi para aquele lugar, né, levando multidões de pessoas, né, para adorar a Deus, para ensinar as pessoas naquele lugar, né? E quando chegou lá, ele viu que o povo estava totalmente desanimado. E olha só, olha o coração do povo como estava, né? O povo ele tinha ele começou ali a se casar com outras pessoas que não adoravam a Deus, e isso, a adoração ao Senhor, não acontecia mais, porque ele já tinha se casado com pessoas que não adoravam a Deus, né? Então, isso aí foi desfinhando, ele não conseguia adorar a Deus, né? E Esdras foi para lá ensinar o povo. Sabe como é que ensinava o povo? Eles ensinavam as crianças, alfabetizavam as crianças através da Bíblia, né? Através da Bíblia, eles Esdra, ele era uma pessoa estudiosa, ele estudava a Bíblia, né, isso, e ele era uma pessoa, era um mensageiro muito sábio, e ele saiu da Babilônia para ir lá para Jerusalém, para ensinar aquele povo, né, trazer de novo o verdadeiro amor, né, porque muitas vezes a gente se acostuma, né, na obra do Senhor, se acostuma a fazer a obra do Senhor e esquece, né, que temos que adorar o Senhor em espírito e em verdade, como a palavra do Senhor ela nos diz, né? Isso, crianças. E ele viu quando chegou lá, ele chorou com aquele povo, ele ficou muito triste, né? Com aquele povo, e ele chorou, ele sentiu, né? O sentimento daquele povo, né? Poxa, o povo não tá mais adorando a Deus, né? E quando o povo viu Esdras triste, ele começou a ver os erros que tinha cometido, né? E que eles tinham casado com outras pessoas. E o povo, ele se arrependeu daquilo que estava fazendo de errado, né? Deixaram sua vida que estava cometendo coisas erradas, porque não adianta simplesmente ir à igreja, não adianta simplesmente orar, jejuar, mas se você tiver em uma vida de pecado, tem que abandonar o pecado, né? E foi isso que o povo fez. O povo abandonou o pecado e voltaram para Deus, né? Voltaram o seu coração para Deus. E precisamos todo dia fazer isso. É isso, crianças. Chegou o final da aula e tchau, até a próxima aula.